o Golfo do México. Ele tem algumas das praias mais lindas do mundo. Então, é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos seguir assim, ó. Uma coisa que vocês podem perceber é que estamos agora com o microfone falar piano. Mostra o carrinho. A nossa Kombi. Mostra o carrinho pra gente. Faz muito barulho, muito faz. Amigos, e é isso aí. Sensacional, pertinho da segunda para chegar em Marrahual.